Olá, você que está me assistindo ao curso de Ecologia Online totalmente grátis para você. Minha forma de retribuir aquilo que você tem feito na minha vida, tudo que você tem me dado, eu fiz minha vida inteira dando aulas e agora é hora de retribuir também um pouco do que eu tenho recebido no meu dia a dia. E aí nós estamos nesse curso, você que está assistindo no YouTube, apesar dele estar sendo apresentado pelo YouTube, vai lá, tem um link na descrição embaixo, se inscreva no curso de Ecologia, gratuito, sem pegadinha nenhuma. Grande vantagem que lá existem listas de exercícios, além dos simulados que você faz depois de cada aula. Você faz um simuladinho lá com as questões, já tem um feedback, sabe se na hora você precisa de voltar ou não a explicação, assistir de novo, quantas vezes forem necessárias aí. Bora para a aula então, porque é o que interessa aqui agora. Bom, para que você possa avançar nessa aula, os conceitos das aulas anteriores têm que estar claros. Primeiro, lá os conceitos de população, crescimento populacional. Segundo, o conceito de relações ecológicas. O que são relações ecológicas? Aulas anteriores, vai lá e assista a aula anterior, que nós temos que fazer um vídeo curto. Essa aula de hoje é até uma aula um pouco maior, nós vamos fazer toda parada, dar uma paradinha de vez em quando para poder mudar as nossas telas aqui, porque esse assunto ele é um pouco mais abrangente, ele toma mais um pouco de tempo e um pouco mais de explicação. Hoje, então, nós vamos trabalhar as relações desarmônicas interespecíficas. No vídeo anterior, na videoaula anterior, trabalhamos as relações desarmônicas intraespecíficas. Só lembrando, interespecíficas são relações entre espécies diferentes. Observe aqui então o seguinte. A primeira relação interespecífica entre espécies diferentes que nós vamos estudar é a competição. E a competição ela surge quando existe uma sobreposição de nichos ecológicos. Sempre lembrando o conceito de nicho. Nicho é a expressão das necessidades da espécie. Tudo aquilo que a espécie exige para poder existir. Então isso a gente chama de nicho. Então se a espécie, o horário que ela sai para se alimentar, o horário que ela dorme, onde ela vive, se ela é presa, se ela é predador, tudo aquilo faz parte do que nós chamamos de nicho. E a competição surge quando duas espécies têm uma sobreposição de nichos. Normalmente a competição ela é classificada como uma relação mais-menos ou às vezes também pode ser classificada como menos-menos. As espécies podem perder simultaneamente numa competição. Nós vamos discutir também que nem sempre essa ideia de competição ela é realmente prejudicial. Você vai entender por que na sequência. Repare aqui então o seguinte. Lá, o crescimento de uma espécie qualquer que está em equilíbrio. Então, uma espécie A. Lembra desse gráfico lá da primeira aula de populações que mostra nesse ponto a curva de equilíbrio. Uma outra espécie, que eu vou chamar aqui de espécie B, também está em crescimento e elas também estão em equilíbrio. Qual que é a diferença entre as duas aqui? Bom, não aumenta nenhuma. As duas espécies estão em equilíbrio, só que cada uma delas, tanto a espécie A quanto a espécie B, cada uma delas está vivendo isoladamente uma da outra. Cada uma no seu ambiente. O que pode acontecer se a espécie A for colocada em co-ocorrência com B? Vou usar uma cor aqui só para a gente não vincular qual das duas é agora. O que pode acontecer é o seguinte, uma das espécies continua no ambiente e a outra espécie, ela então o quê? Ela é excluída. Essa exclusão que aconteceu aqui, ó, ela está dentro do que a gente chama de princípio de Gauss. Vai aparecer um texto bonito para você do princípio de Gauss. O princípio de Gauss diz o seguinte, se duas espécies têm os mesmos nichos ecológicos, uma delas vai ser excluída se elas estiverem no mesmo ambiente. Ou seja, o princípio de Gauss bonito fala assim, quando duas espécies têm os mesmos nichos, vai existir a exclusão de uma delas. Elas não podem coexistir no mesmo ambiente. Elas até podem coexistir no tempo, mas em ambientes distintos, ok? Então repara aqui o seguinte, ó, uma das espécies fica no ambiente e a outra é excluída do ambiente. Essa ideia ela é extremamente importante, principalmente porque tem aplicação prática. Por exemplo, nós podemos fazer o controle de vetores de doenças colocando um competidor, desde que esse competidor não seja também um vetor. Exemplo clássico disso, o caramujo Bionfalaria,
Ele é um caramujo que transmite lá a esquistossomose, você deve se lembrar. E existe um caramujo competidor do Bionfalaria chamado de Pomácia. No caso Pomácia, ele é um competidor que não aloja o xistosoma, que é o verme causador da esquistossomose. Então o que a gente pode fazer? Colocar o Pomácia junto do Bionfalaria, Pomácia exclui o Bionfalaria e ao excluir o Bionfalaria ele fica naquele ambiente sem causar um grande impacto ambiental e sem também ser hospedeiro do esquistossoma. Então você quebra o ciclo da doença sem quebrar o ciclo ecológico daquele ambiente, daquela lagoa. Legal? Então essa primeira relação, competição. Então faça agora o seu mapinha mental daquilo que você estudou, enquanto eu vou trocar a tela aqui. A gente volta já já. Muito bem, então. Segunda relação ecológica desarmônica e interespecífica, assunto da nossa aula de hoje. Predatismo. O que é o predatismo? Uma relação do predador com a sua presa. É caracterizada quando uma espécie se alimenta da outra espécie, então usa a outra espécie como alimento. Nesse caso, nós tendemos a chamar de uma relação do tipo mais-menos. Essa é uma tendência. O próprio Enem já colocou essa quebra de tendência aí, porque essa classificação entre mais e menos, ela não é muito verdadeira na biologia, pensando que as espécies estão em equilíbrio, elas têm um equilíbrio dinâmico o tempo todo. Vamos olhar aqui na relação no quadro. Ó, sempre lembra que esse gráfico trabalha a densidade da população, estou deixando genérico assim, ao longo do tempo que essa população está crescendo. Repare então uma primeira coisa. As duas populações estão crescendo e eu começo e percebo que aqui existe um equilíbrio das duas. Ó, vou marcar aqui o equilíbrio. Elas estão em equilíbrio nesse ponto. E esse equilíbrio eu consigo enxergar claramente que é um equilíbrio simultâneo. Esse equilíbrio simultâneo nós chamamos de coevolução. Então aqui nós temos uma coevolução de duas populações. Se elas estão coevoluindo, já dá para perceber que de verdade esse mais menos aqui é uma coisa meio furada que a biologia está quebrando definitivamente. Faz parte do equilíbrio simultâneo. Agora o ponto importante em prova é: dá para saber no gráfico qual é o predador, qual é a presa? Hoje eu tenho uma audiência que eu ia mostrar para vocês, mas não vou não, tá? Dá para saber, audiência, quem que é predador e presa aqui? Fala sim ou não, só o pessoal saber que é verdade, vai. Sim. Não, sim não, convence, vai. Sim. Sim, dá para saber quem que é quem. Olha só quem que é quem aqui, ó. Presta atenção. Eu tenho que me lembrar que aqui eu estou vendo a população crescendo ao longo do tempo. E esse é o ponto importante, ó. Qual é a população que só pode existir depois que uma delas já existe? Vamos fazer a pergunta diferente então. Qual a população que pode existir na ausência da outra? É a verde. Aqui, ó. No tempo ela chegou antes da rosa. Pensando em predador e presa, quem que pode existir na ausência do outro? O predador ou a presa? É a presa. Então aqui, ó, a gente tem a população de presa. Só você acompanhar quem chegou primeiro no tempo, ó. No tempo inicial, já tinha a presa presente. Não tem como o predador chegar no ambiente antes de ter a presa dele. A população de presa não vai nem conseguir crescer. E aqui a gente tem a população de predador. Enem bateu nos últimos anos com essas relações ecológicas, predador e presa. Né? Questão até recente agora que tinha que fazer análise para identificar como é que era a relação do predador, o tamanho da presa que ele se alimentava, comparando exatamente uma área aberta, uma área fechada, lá no ambiente oceânico. Né? O cara fez lá um trabalho, um experimento. Uma aplicação prática da relação de predador e presa é o que acontece normalmente em controle de pragas. Controle de pragas pode ser aplicado isso aqui. Por quê? Eu tenho lá uma praga devorando a minha lavoura, eu posso introduzir uma relação, nessa relação, eu posso introduzir uma população de predadores e esse predador eliminar a minha praga. Eu nunca posso controlar pragas com competidores. Por que eu não posso controlar com competidores? Porque competidores querem a mesma coisa, né? Um do outro. Então a relação que a gente viu anteriormente. O competidor está querendo a mesma coisa. Se eu for usar uma praga, né, controlar uma praga com o competidor, eu vou, na verdade, gerar uma outra praga. Então lembra, para poder controlar praga, lembra de predador. Praga é controlada com predador. Legal? Então essa é a nossa segunda relação desarmônica interespecífica. Enquanto você faz seu mapinha, suas anotações, eu vou mudar aqui a minha tela. Já já a gente volta. Muito bem, terceira parte da aula de hoje, essa aula um pouquinho maior,
Agora, 3 relações que elas são mais diretas, mais fáceis da gente compreender, tá? Seguinte, parasitismo. O que caracteriza o parasitismo? Parasitismo, inclusive, tem muita questão em vestibulares tratando dos parasitismos humanos ou das parasitoses humanas aí. Mas o parasitismo sempre é caracterizado quando existe o roubo de matéria e energia. Uma espécie rouba da outra matéria e energia, então é uma relação também do tipo mais-menos bem característica aqui. Tá? Normalmente, qual que é a diferença do parasitismo para o predatismo? É que o predador ele acaba matando a presa dele. E o parasito não mata o hospedeiro porque ele está ali basicamente roubando, tirando do outro. Então ele tem uma dependência da existência do hospedeiro dele. Existem parasitos que são animais parasitando animais, existem fungos parasitando animais, existem protozoários parasitando animais, existem bactérias parasitando animais, assim como também existem bactérias, protozoários, fungos parasitando plantas e existe um tipo de parasitismo que é de planta parasitando planta. São as plantas chamadas de holoparasitas e hemiparasitas. No meu canal mesmo no YouTube, se você estiver assistindo, tem lá um vídeo colocando e caracterizando esse tipo de parasitismo de planta. Nessa aula de agora, o objetivo não é mostrar detalhes de cada uma, mas que você entenda realmente aqui, ó. Roubo de matéria e energia, o parasitismo bem característico aí. Segundo, esclavagismo. Esclavagismo vem de trabalho escravo. Quando uma espécie escraviza outra espécie e se aproveita do trabalho da outra espécie. Um exemplo bem característico é de uma avezinha chamada de chupim. Ela invade ninhos de outras aves, coloca lá os seus ovinhos e deixa a dona do ninho chocando o ovo para ela. Então ela está aproveitando o trabalho de choca de outra espécie, enquanto isso a outra espécie está lá gastando energia, né, se dedicando a cuidar de um ovinho que não é dela. Aí nasce aquele serzinho estranho, ela continua cuidando assim, mesmo não sendo o filhote dela, ou seja, investiu energia na criação do outro num trabalho escravo ali. Aquela discussão da formiguinha e do pulgão, ela é discutida para 2 lados. Tem algumas pessoas que falam que a formiga aprisionando o pulgão no formigueiro, ela está escravizando o pulgão, porque ela pega ali o cocôzinho do pulgão cheio de açúcar para poder cuidar dos fungos lá no formigueiro. Tem pessoas que falam que essa é uma relação de protocooperação. Ah, mas a formiga protege o pulgãozinho. Isso é muito discutido. Por quê? Pô, ela protege como? Ela deixa o pulgão no espaço limitado, limita a existência dele, limita a reprodução dele, aquele pequeno espaço. Então, de certa forma, ela está aprisionando o pulgão. Não é proteção isso, né? É uma forma de prisão realmente que acontece ali. E aqui a chamada antibiose. Antibiose também pode ser chamada de amensalismo. Então, amensalismo ou antibiose, tá? No amensalismo ou antibiose, existe a inibição por meio de toxinas de uma espécie para com a outra espécie. Então, também é uma relação do tipo mais-menos. Uma espécie libera toxinas que dificultam o crescimento de outra espécie aí no ambiente. Tá? Exemplo típico, fungo inibindo o crescimento de bactérias. Daqui foram descobertos os antibióticos, não da relação em si, mas dessa possibilidade. Na natureza também existem espécies que inibem outras espécies, tipo a famosa maré vermelha. As algas que proliferam ali de maneira anormal, em função de um impacto na água, elas acabam proliferando muito, liberam toxinas que dificultam o crescimento tanto de outras algas quanto de outros seres naquele meio. O eucalipto também libera muita toxina ao redor dele, que inibe o crescimento de outras plantas. Dizem que a bananeira também faz isso, libera toxina no meio, que impede o crescimento de outras plantas ao redor lá do pé de banana. Tá? Então são alguns exemplos aí para que você possa contextualizar. O mais importante para você não é decorar o exemplo, tanto que eu nem fiz questão de anotar o exemplo. O mais importante é que você tenha memorizado ou memorizadas todas as caracterizações que estão associadas aí a cada relação. Minha sugestão agora é que você finalize tudo isso com um grande mapa mental sobre as relações. Coloca lá bonitinho em relação e vai puxando e fazendo o seu mapa. E ao final, volte lá e aceite o desafio do simulado, só clicar no link aí no curso e você que está assistindo no YouTube, se inscreva. Já falei, tá aí logo abaixo na descrição a inscrição para o curso, só clicar que você vai ser direcionado à página de inscrição, totalmente gratuito, não tem pegadinha nenhuma, é grátis, grátis, grátis,
100%. Legal? Se o vídeo está te ajudando, quem sabe você também não pode ajudar alguém que vai fazer vestibular. Compartilha com essa pessoa o curso e o vídeo. Forte abraço, a gente se fala aí no próximo vídeo, na próxima videoaula. Valeu!